Olá, hoje vamos fazer um canelado 2x2 com casa de botão. Isso é resposta a uma inscrita que está com dúvida de onde fazer a casa de botão. Então aqui eu vou mostrar 3 formas de fazer a casa de botão já num canelado. Selecionei 2x2. Faz o início sempre com as 4 primeiras carreiras numa regulagem mais baixa. O início é normal, parte PR, coloca o pente. Faz 2 carreiras. Quando eu estou na esquerda agora, dou uma girada no manípulo, que as agulhas venham, as agulhas da frontura, a máquina inteira da frontura venha um degrau para a direita. Desligo parte, baixo PR, uma carreira. Nota que aqui as agulhas já não estão mais encaixadas uma dentro da outra, só que ainda está essa agulha da esquerda muito próxima a essa agulha da direita. Então, vou mais uma girada no manípulo e aumento a regulagem. Vou para a regulagem 2. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de lã industrial. Já não estão mais se encontrando. Faço o início e já, no caso de um casaquinho, precisaria de uma casa bem embaixo. Uma casa de botão sendo feita, primeiramente, entre um grupinho da frontura e um grupinho da máquina. Aqui eu tenho 2 agulhas da frontura, 2 agulhas da máquina. A casa de botão vai ser feita justamente nessa intersecção aqui. Preciso colocar o carro da máquina no suspenso e o carro da frontura também no suspenso. No caso da Eugene, é colocar na posição H. Outras máquinas precisam observar o manual de onde fazer o suspenso. Elevo os pontos da máquina. Deixando um grupinho da máquina para trabalho. Um grupinho da frontura para trabalho. Outro grupinho da frontura também para trabalho. As demais eu trago para cima. Vou precisar também do gancho. Esse gancho acompanha a frontura. Quando eu estou trabalhando com poucos pontos assim, e o restante está em suspenso, e eu estou na frontura, e eu estou com a frontura e a máquina trabalhando, essa parte que está trabalhando não tem peso. O peso ficou apenas no pente embaixo. Então eu preciso do gancho para ajudar a fazê-las trabalhar. Estão em suspenso os pontos, máquina também em suspenso. Faço uma carreira, já coloco o gancho. Que ele esteja engaixado nesse espaço onde vai formar a casa. Seguro embaixo ou ponho um peso pequeno. 2 carreiras, 3, 4. Tiro essas do suspenso, posso baixá-las manualmente ou tirar no carro para a posição N, na frontura também para a posição N. Vou para a esquerda, todas as agulhas trabalharam. Elevo agora aquelas que trabalharam antes. As agulhas que trabalharam antes vão ficar descansando agora, para eu trabalhar essas do espaço de cá e formar a casa aqui. Percebe que aqui nessa junção daquelas que trabalharam e dessas que ficaram em suspenso, formou uma alça. Essa alça, pego com o transportador ou mesmo com o remalhador e coloco para a primeira agulha que esteja trabalhando. Carro novamente vai voltar para o suspenso. Faço uma carreira. 2. Alça, formou novamente.
Pego a alça e coloco para a primeira agulha. 3 carreiras, 4 carreiras. Formou a alça novamente. Coloco para a primeira agulha. Fiz 4 carreiras nessas poucas agulhas aqui, 4 carreiras no restante. Logo, eu tenho elas equilibradas. Tiro o carro do suspenso e vou para a direita. Cuidando para que as agulhas trabalhem, porque às vezes elas, por estarem em suspenso, não gostam de trabalhar nessa primeira carreira. E agora é só tecer a quantia de carreiras para dar a próxima casa de botão. Digamos que aqui eu tenha terminado a barra, porque mesmo encanelado eu preciso fazer uma espécie de barra com regulagem reduzida, o restante da malha mais laceado. Então aumento a regulagem, agora vou para 3. Isso porque eu estou trabalhando nessa malha aqui, outras lãs, outras regulagens também. Então, a primeira forma de fazer a casa de botão encanelado 2x2 é na junção de um grupinho da máquina para um grupinho da frontura. A outra posição é justamente dentro desse grupinho. Posso escolher o grupinho da máquina, deixar essas agulhas em suspenso e vou trabalhar a casa de botão entre essa que foi elevada e essa. Então ele vai ficar no meio das duas agulhas. Eu vou mostrar as 3 formas, depois você escolhe qual você achou mais adequado para o teu trabalho. Elevo agulhas da máquina e elevo agulhas da frontura. Vamos trabalhar primeiro com o lado de cá. Carro em suspenso novamente. Gancho novamente vai entrar em ação. Faço uma carreira, já coloco o gancho. Ele vai entrar aqui. Eu preciso ter peso nessas agulhas que estão trabalhando. Em pouca quantidade, elas não costumam trabalhar bem. Então, sempre seguro o gancho. Fiz 2 carreiras, 3, 4. Desligo a máquina, levo para a posição normal de trabalho e vou para a esquerda. Aquelas que trabalharam antes vão ficar em suspenso, para que eu consiga fazer a casa de botão ali. Mas, observando sempre a laçada que deu aqui. Percebe onde tem a laçada? Se eu deixá-la ali, eu não vou ter uma casa de botão, eu vou ter uma falha. Então, pego a laçada e coloco para a primeira agulha que esteja trabalhando. Faço uma carreira. Duas. Apanho a alça novamente, coloco para a primeira agulha. 3, 4 carreiras. Apanho a alça, coloco para a primeira agulha. E tiro essas do suspenso. Posso baixá-las ou posso tirar no carro e na frontura para a posição N. E aqui também segue fazendo o comprimento entre uma casa e outra. Esse é o segundo modelo de fazer casa de botão dentro de um canelado 2x2. A outra forma de fazer casa de botão com canelado 2x2 ou qualquer outro tipo de trabalho com frontura é elevando pontos da máquina e da frontura para compor uma espécie de acabamento.
para que ele seja tecido junto com o trabalho da peça em si. Então, eu ergo as agulhas que estavam vagas lá embaixo, nesse canelado, eu ergo para que elas fiquem trabalhando somente nesse espaço do acabamento aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado que elas esbarram. Quando eu estou trabalhando com canelado 2x2 e eu trago a agulha vaga, elas esbarram umas nas outras. Então, eu preciso observar lá na alavanca de deslocamento mínimo, essa alavanca que vai para um lado e para o outro, no P para o H, ela também pode ficar um pouquinho mais para o P ou um pouquinho mais para o H. Isso depende de máquina para máquina. É um ajuste mínimo. Por isso que é chamada de alavanca de ajustamento mínimo. Eu preciso trazê-la para que, numa posição em que a agulha que venha da frontura para cima não bata naquela que está na máquina. Se elas se chocam ali, podem enroscar quando o carro passa para trabalhar, enroscar e ficar presa, quebrando inclusive a agulha e danificando o carro. Então, eu preciso trazer que ela fique sem esbarrar, que ela fique andando, trabalhando, vindo para cima e para baixo, que ela não se esbarre com a agulha de cima com a agulha da máquina e da frontura. Trago a alavanca para uma posição razoável, mas que também não prejudique o canelado em si. Faço um teste bem devagar. Levo o carro bem devagar. Se notou que ela está forçando, é melhor abrir o carro, deixar o trabalho de lado e achar uma outra forma de fazer o acabamento. Aqui não estavam esbarrando, então eu vou continuar tecendo. Só que eu vou colocar esse gancho aqui, já coloco para ele ter um peso maior com o pezinho, para ele ter uma tensão maior nessas agulhas do acabamento. Elas estão trabalhando todas juntas em malha aberta, porque eu tenho aqui um canelado. Eu trouxe, então, a alavanca de deslocamento mínimo para uma posição mais próxima do H, no caso, para mim aqui, que esteja sem esbarrar. Cada máquina, cada trabalho que você vai fazer, precisa testar. E a minha máquina não gosta de 2x2. Enfim, terceiro modelo de casa de botão, vamos fazer bem no meio dessas agulhas aqui. Vou deixar 4 agulhas para trabalho agora, as demais trago todas para cima da máquina e da frontura. A casa de botão vai sair nesse espaçozinho aqui. Pontos em suspenso, carro no H. Faço uma carreira. Já coloco o gancho, que ele venha bem nesse espaço. Fiz uma carreira, 2, 3 e 4. Tiro do H. Vou para a esquerda. Quem trabalhou antes, vem para o suspenso. Volto o carro no suspenso de novo. E vamos trabalhar esse espaço aqui. Sempre apanhando a laçada. Qual laçada? Essa que formou entre as agulhas que trabalharam e essas que estavam em suspenso antes. Ponho para a primeira agulha que é trabalhada. Faço uma carreira, 2, laçada novamente,
3 carreiras, 4 carreiras, laçada novamente e tiro do suspenso. Posso baixar ou tirar para o N. E assim trabalho também dando a distância de uma para outra casa de botão. E temos aqui uma casa feita, a outra casa feita e a outra casa feita. Agora eu preciso ver qual o tamanho do botão. Na verdade, antes de fazer a blusa, eu preciso fazer uma amostra, como essa daqui, para determinar o tamanho de casa, quantas carreiras eu vou fazer. Esse botão, por exemplo, eu meço, ele tem quase 2,5 centímetros. Esse outro, 2 centímetros. E esse outro, 1,5. Qual dessas casas, se eu tivesse esse botão maior, qual desses tipos de casa eu vou precisar fazer? Faço a amostra e tento passar o botão por dentro, para ele não arrombar. Caiu. Tento passar o botão dentro da casa, que ele não arrombe. Essa casa de cima, por exemplo, ele não consegue passar. Vamos tentar na outra. Essa ele passa tranquilamente. E na primeira casa, ele não passa de jeito nenhum. Sendo que nós fizemos nessas 3 casas, 4 carreiras cada. Então, dependendo do modelo de casa de botão, da posição onde ela vai entrar, da posição onde fica essa casa de botão, ela fica maior ou menor. Então, observo, se eu tenho um botão para casaco, por exemplo, quase 2,5 centímetros, eu tenho que escolher uma casa compatível, uma quantidade de carreira na confecção da casa que comporte esse botão. Vamos tentar o botão de 2 centímetros. O botão de 2 centímetros passa tranquilamente na casa de cima. Fica muito folgado nessa casa do meio, na segunda que nós fizemos, e não consegue passar muito bem, mas passa. Não chega a ser assim uma maravilha, mas ele consegue passar no primeiro modelo de casa também que foi feito. E o botão menor, o botão de 1,5 centímetro, fica muito folgado para essa casa, para essa casa e para essa casa. Então, dependendo do tamanho do botão que você tenha, se você já determinou o botão, né, precisa escolher a quantia de carreiras que faça na casa de botão. 4 carreiras foi feito em cada uma delas, só que o efeito, o resultado final é diferente de uma para outra. Então, com a casa sendo feita entre um grupinho da máquina e um grupinho da frontura, ela tem esse acabamento aqui. Não vai ser caseado depois, ele vai ficar nessa forma aqui. Posso colocar a posição não tão na extremidade, mais para dentro. Posso fazê-la nessa posição aqui, mais para dentro. Então, ela não ficaria com essa curvatura toda. Da mesma forma, essa em que foi feito entre uma agulha da máquina e a outra agulha da máquina também. Ou fazer chamando os pontos para cima, com todos os pontos trabalhando, uma espécie de acabamento para colocar a casa de botão. E na parte correspondente, onde vai grudar o botão, também precisa ter esse mesmo acabamento aqui. Então, ficaria malha aberta com canelado 2x2. Essas, então, são as casas de botão que nós tínhamos em resposta à inscrita, e eu, francamente, esqueci o nome dela. Mas ela estava em dúvida de como fazer e onde colocar
a casa numa blusa canelada 2x2. Espero ter respondido as dúvidas dela e a quem mais tem a dúvida de casa de botão na frontura. Certo? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!